Fala, turma. Pensava comigo aqui. Existe o edital de abertura de inscrições, concurso público da Artesp, né? Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. A banca do concurso é a Fundação Carlos Chagas, FCC. Tem o edital. Lá no edital, na legislação pertinente à Artesp, fala para estudar, lei complementar, decreto, e o regimento interno na Artesp, publicado até o lançamento do edital. Independentemente da data do edital, o que nós encontramos na internet? No site da Artesp, tá ali, ó, regimento interno, você pode baixar o PDF. Se você fizer o download, você tem acesso ao documento e diz que a data é 26 de setembro de 2025. Porém, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 1º de outubro de 2025, nós vimos também esse regimento aqui, ó, regimento interno da Artesp. Afinal, é para estudar esta versão que está no site da Artesp ou a versão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo? Porque a banca FCC, se está lá no edital como conhecimento que será cobrado na prova, você estuda o regimento do site da Artesp ou do Diário Oficial? O do Diário Oficial é mais recente, 1º de outubro. O do site da Artesp, 26 de setembro de 2025. Aqui no canal O Concur, você tem áudio, leitura de algumas normas, né, regulamentos, leis, decretos, inclusive alguns vídeos em que resolvemos questões da Lei Complementar 1413, do decreto também e do regimento interno da Artesp. Inclusive a audioleitura foi feita em 2 vídeos a partir daquilo que foi publicado na edição de 1º de outubro de 2025 no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então fiquei na dúvida, estudamos esta versão que encontramos no site da própria agência ou a versão publicada posteriormente, nem tanto tempo assim, mas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. E aí, o que será que a FCC quer? Então, com essa dúvida, fiz o download desse regimento lá do site da Artesp. Também fiz o download deste documento publicado no DOE. E aí, vamos recorrer à inteligência artificial. Eu produzi um prompt bastante detalhado. Eu acho que não vou ler, porque são muitas as especificidades que eu redigi aqui. Por exemplo, falei para o ChatGPT. Você é um especialista em análise de legislações e principalmente na verificação minuciosa do que foi ou teria sido alterado entre uma versão anterior e a nova, a atualizada, posteriormente publicada no DOE. Em anexo, forneço a versão de setembro, que encontramos no site da Artesp. O regimento interno, na versão mais atualizada publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em outubro de 2025. Com relação especificamente ao regimento interno dessa agência, pois no documento anexo com o mês de outubro, que é o Diário Oficial, existem outras deliberações, comparando os 2 regimentos fornecidos em arquivos separados, porque trata-se do mesmo regimento, mas publicados, né, os arquivos em momentos diferentes. Quero que me apresente o que há de novo no regimento da Artesp, publicado no Diário Oficial, em relação ao regimento que encontramos no site da Artesp. E falei um monte de coisa aqui para a inteligência artificial, a fim de que ela realmente faça a leitura de ambas as versões e verifique para a gente, existe diferença ou não? Inclusive coloquei em anexo o edital de abertura de inscrição do concurso público da Artesp. Vamos então recorrer à inteligência artificial? Que tal? Vamos lá? Clicamos na seta e ali diz que pensa. Será que vai demorar para pensar? Ou seja, todo o comando, o prompt, você está vendo aí, ó, você pode pausar o vídeo e ler. Você é um especialista
Depois continua, traga para mim o que haja de alteração. Depois continua. Duas versões desse regimento da Artesp. E continua. Tudo o que eu pedi, né, para a Artesp. Inclusive, defini uma persona para a inteligência artificial, dizendo que ela era uma especialista em análise de legislações para fins de comparação. E aí? Será que ela respondeu? Sim ou não? Vamos ver. Olha lá. Fábio, segue abaixo análise precisa, objetiva e fundamentada, baseada exclusivamente no conteúdo dos 2 arquivos oficiais que você anexou, com citações diretas de trechos obtidos via pesquisa automatizada dos PDFs. Todas as conclusões estão cobertas por citações do próprio regimento interno, setembro de 25, outubro de 25, exatamente como você solicitou. Conclusão central. Há sim diferenças entre os 2 regimentos. Elas não são cosméticas. Olha só, não é bobeira. O regimento de 1º de outubro, no Diário Oficial, altera formalmente a estrutura de áreas internas da Artesp. E isso impacta diretamente o conteúdo exigido no concurso, já que o edital determina o estudo da versão vigente até a publicação. Sendo assim, o candidato deve estudar apenas o regimento do DOE, de 1º de outubro, que é o mais recente e o válido para provas. Mudanças identificadas, comparação direta e comprovada. Abaixo, todas as alterações reais, com prova documental retirada pelos trechos dos 2 PDFs. Veja sim, a alteração estrutural mais expressiva, Superintendência Aeroportuária, SUAEP, versão de 26 de setembro, site da Arcesp, na estrutura interna da SUAEP, Gerência, Regulação e Fiscalização Aeroportuária, Coordenadoria de Investimentos Aeroportuários. Versão de 1º de outubro, estrutura interna redefinida. Gerência adjunta, coordenação A. Será que é isso, galera? Sempre que utilizamos inteligência artificial, nós precisamos verificar. Diz o chat GPT, diferença constatada, estrutura em 26 de setembro, está aqui. Estrutura em 1º de outubro, está aqui. Status, houve alteração. Total mudança da nomenclatura e possivelmente das atribuições internas da unidade. Aqui, a inteligência artificial diz que está pensando, possivelmente. Isso para a gente não importa. Importante é se houve realmente modificação, alteração, supressão, acréscimo, adição. 2. A alteração nas estruturas de coordenadorias da SUMEF, Superintendência Metroferroviária. Em setembro de 25, no regimento desta versão, Coordenadoria A, Coordenadoria B. De outubro de 25, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Coordenação A, Coordenação B. Diferença, Coordenadoria virou Coordenação, padronizando com outras superintendências. Outra alteração na SUAEP, além da estrutura, competências não idênticas. Galera, galera. Você acha que é besteira isso que fizemos no vídeo? Escreva nos comentários. Ou você achou legal, já tinha visto o uso da inteligência artificial para esse fim? Mas será que o chat GPT acertou? Existem estas diferenças? Veja lá, nas 2 versões que deixarei na descrição deste vídeo, o artigo 53, quando fala da SUAEP. Inclui um rol de competências extenso. 1º a 9º, como fiscalizar contratos, infraestrutura, investimentos, etc. A versão de outubro de 25, do mesmo artigo 53, você está vendo, inclui apenas os primeiros incisos, 1º a 3º, no trecho visível, e o restante aparece depois, mas a redação e a ordem são reestruturadas, mudando a organização interna. E aí, galera? Será
Vamos ver aqui, ó, a versão do site da Artesp, artigo 53. QD. Vamos ver. Tá aqui o artigo 53. Compete à sua app. Existem 9 incisos. São 9? Sim. Ok. E no Diário Oficial do Estado de São Paulo? Artigo 53. Vejamos. Olha só. Mas são 9 também. Tá vendo como a inteligência artificial, ela se equivocou? De repente ela não identificou que são 9 incisos aqui. É o artigo 53 que fala da sua app. Fiscalizar os contratos, etc. e tal. Até o inciso 9, realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. O que está escrito aqui também na versão de setembro, no site da Arcesp? Fiscalizar os contratos, realizar outras atividades que lhe forem atribuídas. Mas e as outras possíveis modificações? Será que aconteceram? Então vocês verifiquem nas duas versões. Tabela de cargos comissionados existe apenas na versão de outubro. O regimento do DOE traz uma grande tabela reorganizando níveis de cargos quantitativos, distribuição por unidade. Talvez essa tabela a que se refere o ChatGPT seja essa daqui, mas isso não tem importância para fins do concurso público. Não é possível que uma banca de concurso vá cobrar algo referente a uma tabela dessa, meu Deus do céu. É pura decoreba, não tem cabimento. Ok? Alterações na SUTID. Uma outra superintendência, na versão de outubro, a estrutura aparece como gerência de sistemas, gerência do centro do controle multimodal, coordenação A, coordenação B. Então fala da SUTID. Será que nós vamos encontrar? SUTID. Olha aqui. Na versão do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Tá ok? E na versão do site da Artesp. SUTID. Você está vendo alguma diferença? Superintendência de Tecnologia da Informação, Gerência de Sistemas, Gerência do Centro de Controle Multimodal. O que tem aqui? Gerência de Sistemas, Gerência do Centro de Controle Multimodal. Realmente houve a modificação. Não é mais coordenadoria, versão de setembro. Lá do site da Arcesp, agora é coordenação na versão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então, eu entendo que são poucas e talvez irrelevantes modificações, alterações, que não vão comprometer o seu estudo do regimento interno da Artesp. Mas foi legal, não foi? Vamos ver o que mais identificou a IA. Alterações nas hierarquias e níveis internos de cargos. O diário traz níveis de superintendentes, gerentes, assessores, assistentes. A versão anterior não traz a tabela. Tá ok. Você pode ver que realmente aqui, ó, temos apenas o regimento, não tem a tabela. Por isso que a IA realmente foi inteligente ao perceber que na versão do Diário Oficial de outubro existe aqui uma ou duas tabelas. Existe uma tabela, existem duas tabelas, tá bom. Mas na versão que você consegue fazer o download do arquivo em PDF, lá no site da Arcesp, não existe anexa nenhuma tabela. Então, realmente, não precisou de muita inteligência, mas o ChatGPT percebeu, notou e falou para a gente. Alterações terminológicas repetidas em várias superintendências. Isso é importante, ó. Mas, galera, galera, de verdade, coordenadoria, coordenação, você acha que erraria uma questão de regimento interno da Artesp por causa disso aqui? Entendeu o que eu quis dizer? Beleza? Então, resposta direta à sua pergunta. Sim, existem alterações reais e materiais entre os dois regimentos. Mudanças impactam principalmente estrutura interna, organograma, nomenclatura de unidades, composição de gerências e coordenações, tabela de cargos comissionados.
reorganização e redistribuição de atribuições internas. Você deve estudar exclusivamente o regimento publicado no Diário Oficial. E é este regimento que eu gravei a audioleitura em 2 vídeos aqui no canal. Na descrição do vídeo, vou deixar aí, ó, o link para acesso a esta, que é a parte 2, e a parte 1 da audioleitura do regimento interno da Artesp. Legal? Que tal? E aí? Beleza? Então, neste vídeo, tivemos a certeza de que pode estudar sim essa versão PDF. Inclusive diz Diário Oficial que se clicássemos, o que nos mostraria? Aí, ó, 1º de outubro. Mas por que você clica em PDF, nos demonstra 26 de setembro? Então, lá no site da Artesp, você não baixa o PDF. Você clica em Diário Oficial e aí estuda o regimento interno mais atual para fins, né, de acerto de questões lá no concurso público da agência Artesp. Valeu, galera. Valeu, turma. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de olhar aqui a playlist Artesp Concurso Público. Veja, audioleitura, decreto 68155. Resolvendo questões do regimento da Artesp. Audioleitura, lei 13869. Outro vídeo resolvendo questões de legislações no concurso público. Decreto 69339. Audioleitura da lei 11079. Outro vídeo resolvendo questões do regimento interno da Artesp. Audioleitura da lei 10177. Audioleitura da lei 10294. Audioleitura do decreto 69328. Audioleitura da lei 7835. Audioleitura da lei complementar 914 de 2022, que criou a Artesp, e também a audioleitura da seção 10 da lei 17293 de 2020, conforme está lá no edital de abertura de inscrições, conteúdo programático. Se diz que é para estudar a seção 10 da lei 17293, por que você vai estudar a lei inteira? Não, estude a seção 10. Audioleitura da lei 11688. Mais questões, resolvendo questões sobre a lei complementar 1413. Outro vídeo, mais 5 questões. Lei complementar 1413. Audioleitura do regimento interno, versão publicada no Diário Oficial, que você acessa aqui no site da Artesp. Não clique em PDF, clique no Diário Oficial para ter acesso aqui, ó. Esse é o documento e você começa os seus estudos a partir daqui. Regimento interno da Artesp, título 1º, natureza e finalidade, artigo 1º, este regimento dispõe, etc e tal. Tá bom? Beleza? Por quê, galera? Porque houve alteração. Aprova a alteração do regimento da Artesp, objeto da deliberação Artesp 276 de junho de 25, na forma da versão consolidada no anexo dessa deliberação. Tá ok? Tá ok? Gostou? Legal? Tinha pensado nisso ou não? E se inscreveu? Ative o sininho para não perder mais vídeos. Vamos gravar e postar mais vídeos resolvendo questões de regimento interno da Artesp. Lembrando, playlist concurso Artesp. Audioleitura da lei complementar 1413. Audioleitura do decreto 69339. Audioleitura da lei de acesso à informação. Audioleitura da lei 9361, que cria o programa estadual de desestatização, PED. E, como eu disse, em 2 vídeos, a audioleitura do regimento interno da agência reguladora de nome Artesp. E se você estudar, quiser mesmo conquistar a vaga, você consegue para cima, rumo até aprovação. Bons estudos. Valeu, galera. Valeu, turma.